Como vem o Cruzeiro para a decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, e hoje a gente vai falar um pouco do próximo adversário do Flamengo, que é o Cruzeiro. Nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, Cruzeiro e Flamengo iniciam os 90 minutos da decisão nas oitavas de final, valendo uma vaga nas quartas da Copa Libertadores. Confronto brasileiro, um dos confrontos mais aguardados da fase, na minha opinião, é o confronto mais aguardado e vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro melhorou nos últimos anos, voltou a ser um time de elite no futebol brasileiro e é um dos candidatos aí a despontar a conseguir vencer o Flamengo. Esperamos que não, mas é um time de muito respeito que a gente tem que falar aqui no nosso canal. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês porque é o seguinte, trouxe aqui num painel os resultados recentes do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né, que é onde o Cruzeiro tem jogado mais, mas enfim, esses são os últimos 5 jogos do time. O Cruzeiro perdeu para o Botafogo em casa por 1-0, venceu o Coritiba fora de casa por 1-0, empatou com a Chapecoense, depois venceu jogo pela Copa do Brasil e depois vence o Mirassol por 3-1 no Campeonato Brasileiro. Então assim, é um time que venceu 3 dos últimos 5 jogos, é um time interessante, tá? Aqui a gente consegue ver que o time base recente do Cruzeiro é Otávio, Fagner, Marcelo, Jonathan Jesus na zaga e o Vidalba, Lucas Vidalba. O Romero, junto do Zé Lucas aqui, que inclusive foi especulado no Flamengo, né? Tá aqui como uma opção, já que o Matheus Henrique tinha se lesionado recentemente. O Kenji, como meia mais aberto. O Matheus Pereira, que é o grande cérebro do time, junto do Arroio aqui fazendo outra ponta. E Bruno Rodrigues na frente. No papel, é um time ok, um time bom, mas assim, o Flamengo muito mais favorito, mas ainda assim é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, quando joga Copa, incorpora, a gente precisa respeitar esse time. Aí, meus amigos, é o seguinte, entram aqui mais informações, porque o Cruzeiro se reforçou. Todo mundo viu que o mercado da bola do Cruzeiro foi bem interessante. Eles conseguiram trazer o Wesley, que inclusive estreou fazendo gol. Trouxeram também esse João Costa, o Lúcio Rodrigues. Então, assim, são jogadores bons, tá? Aqui na foto nós temos aqui a comemoração do Wesley, que estreou fazendo gol no jogo contra o Mirassol. O Wesley é um potencial candidato aí, de repente, até ser titular mesmo no jogo. E o Arthur Jorge, né, que é o técnico do Cruzeiro, até falou que jogadores podem agregar, que fisicamente eles esperam jogar mais do que 45 minutos. Sei que não estarão 100% na quarta-feira, ou seja, mesmo os reforços do Cruzeiro chegando, os jogadores ainda não estão inteiros. Mas ainda assim é um Cruzeiro que pode incomodar o Flamengo, né? Mas, meus amigos, queria trazer aqui um outro detalhe para vocês, que pouca gente se atentou a isso quando essa notícia foi divulgada e que eu achei muito interessante, que ela pode combinar perfeitamente com o Flamengo nesta quarta-feira no jogo da Libertadores. Matéria do GE diz que o Flamengo é o time no Brasil que tem o maior percentual de tempo do jogo com a bola rolando. Em outros termos, o Flamengo é o time que mais propõe jogo, menos faz cera, mais tenta jogar a bola e não é surpresa para ninguém por ser o melhor time do país da América Latina. O que me surpreende aqui, além da Chapecoense ser o segundo time que mais tenta propor jogo, é o Cruzeiro ser um dos 4 times que menos joga com bola rolando. Os números aqui apontam que o Cruzeiro joga com cerca de 51 minutos e 29 segundos de bola rolando. Um total de 49,90% do tempo da partida, né, considerando acréscimos, enfim. Ou seja, o Cruzeiro é um time que enrola bastante. Gosta de fazer sua catimba, sua cera, falta. Então, assim, considerando que o Flamengo é o time que mais tem a bola em campo rolando, cerca de 56,70% do seu jogo, quase 60 minutos de jogo ao Flamengo jogando com bola rolando. A tendência é que a gente veja isso se repetir no confronto. O Cruzeiro tentando brecar o Flamengo, provavelmente sendo um time mais defensivo, não aliviando nas faltas, tentando fazer aquele jogo que pode irritar o torcedor do Flamengo e os jogadores do Flamengo, aquele jogo truncado de muito combate físico, enquanto o Flamengo vai tentar botar a bola no chão, envolver o adversário, triangulação, mas ainda assim é um Cruzeiro que, não se enganem, não vai ser extremamente defensivo. O Cruzeiro vai agredir o Flamengo, especialmente jogando em casa, especialmente jogando no Mineirão. Precisam fazer resultado, porque qualquer coisa diferente de uma vitória do Cruzeiro para eles é problema para vir para o Maracanã. Já o Flamengo, se vencer no Mineirão, fica muito bem encaminhado para no Maraca fechar o caixão deles. Mas assim, eu consigo ver que é um confronto extremamente delicado, porque o Cruzeiro ainda é o Cruzeiro, mesmo não sendo favorito no confronto, é um time a se respeitar e muito. Mas, por outro lado, eu vejo o Flamengo sendo extremamente dominante com a bola no pé, tentando propor jogo, tentando impor o seu ritmo, enquanto o Cruzeiro vai ser aquele time que no contra-ataque, que de repente, envolvendo o Flamengo ali com um jogo, como eu falei, bem mais físico, de muito combate, de muita raça, conseguindo tirar o Flamengo da zona de conforto do jogo,
fazendo com que o Flamengo tenha que correr para trás, especialmente apostando nos contra-ataques. O Cruzeiro tem um time veloz, o Kenji por um lado, o Arroio pelo outro, o próprio Caio Jorge, mesmo não sendo um velocista, é um jogador que tem uma explosão. O Matheus Pereira é um jogador que tem a qualidade técnica para inverter bola de um lado para o outro, achar o passe diferenciado. Então, assim, é um time que o Flamengo merece deixar muitas atenções em campo, porque é um time traiçoeiro no bom sentido da palavra. Mas não se espantem, isso daqui eu tô falando de agora. O Cruzeiro, se fizer a catimba, se tentar desestabilizar o Flamengo, não se surpreendam, porque o Cruzeiro, como eu falei, no Campeonato Brasileiro é o 17º time que mais tempo joga com bola rolando, ou seja, é um dos 4 piores. Enquanto o Flamengo é o líder dessa estatística. O Flamengo bota a bola no chão, trabalha, planeja o ataque, tenta propor jogo mais do que qualquer equipe no Brasil. Mas estratégias são estratégias, né? A melhor de todas é aquela que vence. Flamengo favorito pro confronto, Cruzeiro tem o fator surpresa, tem os reforços que chegaram, a novidade do Wesley, do João. Então, assim, vai ser um jogo bem nivelado, tá? Os primeiros 90 minutos a tendência é que sejam mais acirrados, com, de repente, os dois times evitando de se expor tanto. O Flamengo, muitas das vezes, de repente, adotando até uma estratégia de deixar o tempo passar, irritar a torcida do Cruzeiro, tirar eles da zona de conforto, porque eles vão ter que sair em algum momento, estão jogando em casa, para sim o Flamengo, de fato, de repente, matar esse confronto ou deixar ele muito bem encaminhado já na ida, não é mesmo? Mas, rapaziada, de momento é isso, tá? Queria compartilhar essa estatística com vocês. Peço para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos, conto demais com a sua ajuda, vocês são fundamentais no meu projeto que é falar de futebol aqui no YouTube todo dia com vocês, fechou? Também aproveito para pedir para vocês comentarem aqui, será que o Cruzeiro vai conseguir desbancar o Flamengo na ida ou o Flamengo já volta de Minas Gerais com praticamente a vaga carimbada? Quero saber a opinião de vocês, tá? Forte abraço para todo mundo, tenham todos um ótimo dia, um grande abraço, valeu, tamo junto.